Muito bom, muito bom. Hoje eu estou aqui com um médico, tá? Que particularmente vem conversar com a gente. Ele é médico, clínico geral e que eu particularmente digo para vocês de verdade, se todo mundo tivesse consciência do que é cuidar de si, o primeiro médico que você teria que ir. Primeiro médico de todos, é um clínico geral, porque ele tem a sensibilidade de poder, você conversando com ele poder te encaminhar para tudo relacionado ao seu corpo por inteiro. E quais os tipos de médicos que você deve buscar. E as pessoas muitas vezes elas pulam essa etapa, sabe? E não que você não possa, mas eu particularmente acho bem interessante, né? Você buscar esses profissionais, não é verdade? É muito bom. E eu hoje estou recebendo esse médico maravilhoso que é o Igor Santos, que tem uma sensibilidade e que juntamente com outros profissionais, médicos, enfermeiros, enfim, fez um guia prático, gente, para que as pessoas possam entender um pouco mais sobre o pé diabético, entender essa prevenção e esse cuidado que tem que ser feito e que muitas vezes parece que os próprios profissionais às vezes ficam a desejar, não entendem muito bem do assunto. E aí a gente vai, para chegar até o pé diabético, a gente vai entender um pouco mais. Mas antes de você falar desse livro, que eu soube que das tuas mãos aqui para eu dar uma olhadinha. Olha só, deixa eu mostrar para quem está em casa assistindo o nosso programa. Olha que livro lindo. Imagina o que tem aqui dentro. Melhor ainda. Quando eu te digo que os melhores profissionais estão aqui no nosso estado e que daqui a uns anos você vai perceber que está com esses profissionais que buscam, que têm sensibilidade, que verdadeiramente se preocupam com o próximo, que não estão só preocupados em receber um cliente, paciente, mas também ali cuidar da vida e da saúde daquela pessoa, você vai ver que nós hoje, além de termos os melhores profissionais, vamos ter mais profissionais ainda, melhores e sensíveis à vida do outro. E eu já quero te parabenizar. Antes de você falar do livro, antes da gente comentar um pouco sobre o livro, eu quero que você fale um pouco dessa sensibilidade que você teve juntamente com outros profissionais de se preocupar, principalmente com os profissionais de saúde, mas com as pessoas que vão até eles. Porque tem tanta gente que busca um profissional e não sabe muito, vai buscar uma pessoa que sabe mais do que ele, né? Queria que você falasse um pouco da ideia de você ter chegado a esse livro juntamente com outros profissionais. Seja bem-vindo, tá? Obrigado, Vanusa. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigado a Bom Dia News. Assim, a gente recebeu esse convite, né, do Dr. José Almeida Leal, que é um cirurgião vascular aqui do Piauí, que já atua há 25 anos, há mais de 25 anos no tratamento desses pacientes, né, do pé diabético e suas complicações. Porque assim, quando a gente fala de diabetes, né, é uma doença crônica não transmissível, uma das mais prevalentes que a gente tem hoje em dia, né, na nossa sociedade. E ela é uma doença que ela afeta a circulação, né, ela afeta a cicatrização, a hiperglicemia crônica, ela vai dar complicações a longo prazo, né, para o paciente. Ele vai ter uma perda de sensibilidade, ele vai ter problemas na cicatrização e ele pode chegar a desenvolver várias complicações, como a neuropatia diabética, né? E a mais evitável e temida, que é a amputação do pé diabético, é isso que nos preocupa, principalmente enquanto sociedade. A gente não pode admitir que uma pessoa, um diabético, tenha seus membros, seus dedos, seus pés sendo amputados, né? Por causa dessa complicação. Então daí surgiu a necessidade desse manual, não é? Porque a gente prevenir, porque assim, quando se fala de custos, né? Muita gente acha que é muito caro a gente prevenir essas complicações, mas na verdade não. Caro são as consequências da internação, as consequências psicológicas e sociais para os pacientes. Verdade. Que a gente vê. E quando você fala assim, doutor, tem uma coisa que me chama bastante atenção, e eu acho que chama a atenção da população também. Nunca se falou tanto de nutrição, nunca se falou tanto de diabetes, nunca se falou tanto de exercícios físicos, mas e quando a pessoa já está ali com diabetes? E quando a pessoa já está passando por aquela situação e muitas vezes já está bem elevado e às vezes ela nem sabia, né? Sim. Existem pessoas que quando vão buscar um profissional, a situação já está bem agravante. E aí a gente chama atenção, e eu achei interessante vocês fazerem esse guia, fazerem esse livro, que de uma certa forma vai chegar na mão desses profissionais e ao mesmo tempo essa sensibilidade com as pessoas, porque hoje, em todas as especialidades, o diabético está lá.
né? Verdade. Diabético está ali perto do enfermeiro, está ali perto do médico clínico geral, está perto do médico que vai cuidar da diabetes, da própria nutrição. E essa sensibilidade de vocês é muito interessante. Um livro como esse, chegar nas faculdades, chegar nas universidades, é preparar também a sensibilidade e o olhar mais clínico desse profissional que vai para a área de saúde. Então, acho que esse olhar que você teve de trazer esse manual, de trazer esse guia para levar até esses profissionais, eu acho que o ponto-chave para a gente começar a se preocupar com o outro, com a saúde do outro. E aí eu te pergunto, de uma certa forma, como é que o diabetes, na verdade, afeta as partes do corpo até chegar ao pé? É importante a gente lembrar um pouco e passar um pouco dessa informação, porque por esse livro a gente imagina que você tem muitas informações. Sim, é muito importante que o paciente diabético ele faça regularmente seus exames, né? A hemoglobina glicada é o principal exame que vai fazer o acompanhamento, né, de como está essa doença no organismo, né? E ele vai justamente ver como é que está a glicose no sangue nos últimos meses desse paciente, para evitar que isso leve a essas consequências, né, deletérias. Ao longo do tempo o paciente vai ter perda de sensibilidade, né, motora também, pode ter isquemia, isso tudo predispõe à formação de úlceras, né? Às vezes ali começa com um probleminha pequenininho, qualquer coisa, por paciente diabético, o pé do diabético, ele pode evoluir. Às vezes ele pisou num alfinete, alguma coisa, e isso pode desenvolver, né, consequências maiores, porque ele tem essa cascata de coagulação, um problema de circulação, né, de cicatrização ali, já um processo crônico, né? Então é importante que a gente fique sempre acompanhando a glicemia desse paciente, fazendo os exames periódicos, olhar para o paciente, para o pé do paciente diabético. É exatamente isso que a gente queria chamar aqui a atenção nesse livro, que a gente fez um material, ele é bem lúdico, didático, voltado para profissionais da saúde, né, médicos e clínicos em todas as suas especialidades, que a gente reporta todos os consensos internacionais, então tudo que tem de mais atualizado sobre o tema, que é a ferramenta Wi-Fi Times, que é um sistema de comunicação de feridos no mundo todo, né, que qualquer pessoa pode, qualquer profissional, a gente se comunica dessa forma, né, para avaliar a ferida, o grau, estadiar o risco, né. Então a gente precisa sempre fazer isso, dividir, avaliar aquele pé do paciente diabético, estratificar se ele tem um baixo risco, moderado, um alto risco, né. Então tudo isso é muito importante. Quando você fala de diabetes, a gente chama atenção, pode acontecer, por exemplo, desse diabético acreditar que porque se ele não tem um problema ali no pé, tá tudo tranquilo? Pode acontecer isso também? Pode. Porque nem todo mundo, todas as pessoas vão ter problema relacionado a esse pé diabético ou não? Nem todo paciente diabético vai desenvolver o pé diabético, né? Mas os pacientes diabéticos, eles têm uma maior propensão, né, a desenvolver. Por isso, e quando acontece, né, as consequências podem ser terríveis, né, para a saúde. E aí, de uma certa forma, quando você observa através desse manual, desse guia que vocês fizeram, de uma certa forma, o próprio médico já vai se ligar. Como ele vai poder ajudar essa pessoa, como ele vai poder controlar a situação que aquele paciente está passando naquele momento. De repente, a gente sabe que são níveis, né, de diabetes e que a gente muitas vezes não tem ideia de que você já pode estar com essa diabetes bem mais agravada do que você possa imaginar. E aí eu chego na hora do livro para a gente mostrar, inclusive, você tem outro livro aí, né? Você poderia, por gentileza, entregar também um aqui para o doutor, por gentileza, por aqui assim? Entregar aqui para o doutor, porque aí ele fica com um, eu fico com outro. Eu queria que você me falasse mais ainda sobre esse livro. Enquanto você vai falando dele, eu vou deixando a capa aqui, para que o telespectador, é importante chamar a atenção dos médicos, dos enfermeiros. Me fala um pouco dele, como foi que ele foi feito, fique à vontade. Vanusa, obrigado pela oportunidade de falar aqui sobre o livro. A gente fez ele justamente de uma forma bem lúdica, didática, né, de fácil compreensão, porque assim, o que a gente queria é que fosse um material bem direto e que o profissional pudesse ler, e é bem prático, né, assim, ele é bem voltado mesmo para a prática, ele consiga reconhecer de forma bem fácil e prática o que vai se deparar no dia a dia, né. Então a gente vem tendo uma procura muito boa, uma recepção muito boa, e assim, ele é voltado para médicos, né, em todas as especialidades, clínicas, cirúrgicas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, podólogos também vem se interessando muito, e a gente faz esse protocolo, né, que é o ABCDE do pé diabético, ensinando passo a passo desde como a gente pode montar um laboratório para o paciente diabético,
né, que a gente precisa fazer os testes de sensibilidade com monofilamento, né? A gente faz o teste da pisada, em que a gente procura saber quais são as áreas em que existe maior pressão do paciente e assim a gente possa aliviar essa pressão para prevenir esse problema de acontecer, porque a complicação mais temida mesmo da diabetes é a amputação, né? Você amputar um pé, né, de um paciente, isso é muito triste, é muito grave para a nossa sociedade, a gente não pode deixar que isso aconteça. Sim, e até mais, agravar até mais, do pé chegando a uma perna toda, né? Com certeza. Que isso também pode acontecer. Me fala quem fez o livro, como foi feito esse livro, eu estou muito curiosa. Foi o Dr. José Almeida Leal. E você? Isso, eu fui editor do livro. E aí ele procurou, ele já tem uma experiência consolidada aqui no Piauí, no tratamento do paciente diabético. Ele é um cirurgião vascular há mais de 25 anos. E ele na sua prática diária, ele percebeu a necessidade de transformar, ele viu essa questão, esse problema e como isso afeta os pacientes e como ainda a gente precisa desmistificar esse tema e tornar ele de amplo conhecimento para todos, né? Então, inclusive, a gente, junto com o livro ABC do Pé Diabético, também a gente está fazendo várias rodadas de capacitação para profissionais. A gente já levou para algumas prefeituras aqui também do Piauí, que a gente quer interiorizar isso, quer que, principalmente pela atenção básica, né, que são as unidades básicas de saúde, a gente consiga, pela atenção básica que supra 80% das nossas necessidades, a gente consiga articular o sistema e fazer com que essa realidade mude. Nossa, que maravilha. Eu estava vendo aqui uma parte. Nessa hora, vocês colocaram me seguir até a questão do sapato. Sim. Né? Porque isso é uma sensibilidade gigante de você pensar no tipo de sapato. Isso, de uma certa forma, um livro como esse vai chegar na vida de muitas pessoas. Eu acredito que esse livro, ele não vai ficar só na mão dos médicos, não. Por que eu digo isso? Porque isso aqui é importante para toda a sociedade. Até para as empresas que pensam em fazer calçados. Fazer calçado para os pés diabéticos. Saber que aquelas pessoas, alguns tipos de sapatos não cabem. Alguns itens que são colocados naquela sandália também não é interessante. Pode trazer problema para aquele pé diabético. Claro que a gente não quer que chegue a isso. Mas se chegar, essa pessoa, o que ela vai usar? O que ela pode usar? É muito interessante. E aí vocês falam sobre vários assuntos. Micoses, de chegar até, por exemplo, uma manicure, por exemplo, uma pedicure, os cuidados que tem que ter. Agora, assim, não é um livrinho pequeno, né? Aqui tem muita informação, gente. Presta atenção aqui no livro. Demorou quanto tempo para vocês prepararem esse livro? A gente já está há alguns meses aí produzindo, desde março desse ano, a gente vem desenvolvendo, né, esse trabalho e aí a gente conseguiu. Nossa, maravilhoso. Gente, um livro como esse é bênção do Senhor, de verdade. E aí vocês falam sobre tudo dentro desse livro, né? É um manual prático para profissionais de saúde, mas eu já digo logo para vocês que eu acho que toda a sociedade vai querer. É um livro que vai se estender, viu? Eu acho que ele vai chegar longe. Inclusive, um livro muito interessante para as emissoras nacionais que estejam nos vendo nesse exato momento. Convide esse jovem médico, juntamente com os demais médicos que fizeram parte do médico também, para que esse livro chegue mais longe, né? Hoje, por exemplo, como é que esse livro vai chegar até esses profissionais? A gente tem na Media Excellence, né, que é a editora do livro, a gente disponibiliza o link no nosso Instagram, @mediaexcellence.br, para que todos possam adquirir o manual. Muito interessante. E aqui vem tudo, né? Vocês também vêm mostrando quantas pessoas, por exemplo, foram amputadas, a importância de se ter esse manual e evitar que mais amputações aconteçam. A gente vê que vocês realmente elaboraram e, inclusive, realizar exames, seja físico, né? A questão dos exames necessários também, quer dizer, tem de tudo um pouco, né? E é importante a gente falar sobre os riscos, porque além do pé diabético, pode trazer outros danos para a saúde daquela pessoa. Com certeza. A diabetes é uma doença crônica que ela tem efeitos deletérios na vida da paciente, né? Por isso que é importante sempre fazer atividade física, controlar a glicemia, né? Porque a gente pode ter problemas também de isquemia, né? Pacientes que têm muitas vezes o paciente diabético ele tem muitas comorbidades, né? Então, às vezes, entupimento de artérias, né? Por isso que isso na verdade, também é um tratamento multidisciplinar, né? Que envolve médicos de todas as especialidades, a enfermagem, né? E várias outras profissões.
Nesse momento, o médico que tiver um livro como esse, ele vai estar praticamente preparado para, de uma certa forma, orientar esse paciente de todas as formas. Sim, com certeza. Justamente esse livro ele foi voltado para que facilitar essa comunicação e que o profissional possa no dia a dia reconhecer precocemente os problemas relacionados ao pé diabético e tratar da correta forma. A gente mostra os curativos, né, quais remédios usar, quais medicações e no caso a gente mostra como prevenir e como tratar também, no caso quais antibióticos usar, né, porque o paciente pode precisar de internação. Então a gente explora tudo isso, desde a prevenção primária até a tratamento das consequências. Doutor, eu estou muito orgulhosa de ti, muito orgulhosa de ver você aqui falando sobre esse livro, incentivando e mostrando para as pessoas que realmente elas podem, né, os profissionais podem ter esse guia essencial. Inclusive, eu acho que isso aqui é interessante, um livro como esse também tem que estar no SAMU, tem que estar dentro das próprias viaturas, né, que vão buscar as pessoas também. Eu acho extremamente interessante, isso aqui realmente tem que estar à frente e na mão de todos os profissionais, sabe? Então, assim, eu quero te parabenizar, tão jovem e mostrando essa sensibilidade. Acredito que você já deve ter atendido muitas pessoas que passam por situações adversas e isso é que é legal. A gente precisa ter mais médicos assim como você. Assim como o doutor também, né? O doutor que juntamente com você e outros profissionais, o doutor José Almeida Leal, que de uma certa forma incentiva esses jovens médicos e que chegue até aqueles médicos que já estão há muitos anos cuidando das pessoas que precisam de mais sensibilidade ainda. Então eu estou alegre de estar hoje falando sobre esse livro. Vocês estão de parabéns. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo o nosso programa, para os médicos, falando ainda sobre o livro, se você quiser, fique à vontade. Eu que agradeço, Vanusa, aqui pela oportunidade de estar aqui, também pela sensibilidade do Bom Dia News, de você e do dia, de trazer, de nos dar essa oportunidade de a gente poder falar sobre esse tema, que é um tema que nos é muito caro e que nos preocupa bastante mesmo, porque a gente quer justamente isso, capacitar os profissionais, trazer melhorias e uma luz para esse problema, que ele melhore e que nós, como sociedade desenvolvida, nós não amputemos mais os pés dos nossos pacientes diabéticos. E é isso, muito obrigado. Por exemplo, clínicas, hospitais particulares, pessoas que quiserem entrar em contato com vocês, como é que faz? Eles podem fazer entrando em contato pelo nosso Instagram, @medexcellence.br. Tá certo. E se quiser também mandar um abraço para os médicos que você conheça, fique à vontade, viu? Eu que agradeço também pelo Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí, que apoiou a confecção desse manual, né, por meio de sua editora também, Editorial Publicações CIMEP, e é só agradecer também de novo a você estar aqui, a gente poder ter essa oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada, viu, Igor? Vou ouvir falar muito do seu nome. Muito, 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 viu?